do Jeremias. Olha o que diz o capítulo 29 e o versículo de número 11. Se você tem Bíblia, pegue ela aí, por favor. Se você não tem a Bíblia, olhe na tua televisão o que diz o versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias. Profeta. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Olha que palavra tremenda, né? Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Tudo isso por intermédio da palavra, né? Porque não tem como conhecer Deus sem a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. É por intermédio da palavra que nós passamos a crer, a entender esse Deus tão grande e tão poderoso. E eu vou dizer uma coisa para você, não existe ciência humana, mente inteligente, que possa compreender, entender esse Deus tão grande e tão poderoso. E como ele pensa, e qual é o plano, e qual é a ideia. Mas, por intermédio da palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, você adquire fé. E por intermédio dessa fé, o bendito Espírito Santo, não é? Que tanto revela a palavra, como usa alguém para pregar a palavra, que é o que está acontecendo nesse momento. Às vezes você estava aí ó, de canal em canal, de lá para cá, de cá para lá, e se deparou com esse pastor pregando a palavra. E aí, por intermédio desta palavra, por intermédio dessa unção, por intermédio da inspiração, eu quero trazer uma revelação da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus. E olha o que Deus está dizendo no versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Olha, só nesse versículo 11 aqui, meu irmão, dá para pregar meia hora, 40 minutos. E olha lá ainda, dá para pregar muito mais. Mas para resumir bem, meia hora, 40 minutos. Por quê? Porque o pensamento de Deus, o propósito de Deus, o planejamento de Deus, né? O que pensa Deus, o desejo de Deus, o projeto de Deus é bom. E Deus, olha só, quando fez o homem, não fez o homem para desgraça, para derrota, para miséria, para o fracasso. Pelo contrário, Deus, quando fez o homem, fez planejando coisas boas, fez desejando coisas boas, não foi para o homem morrer na véspera, sofrer as mazelas, pelo contrário, Deus quando fez o homem ali no Éden, né, preparou o Éden, o jardim para o homem morar no Éden, no paraíso, e como se não bastasse, deu-lhe uma esposa chamada Eva. O Adão foi feito pelas mãos de Deus, do barro, e Deus lhe deu uma Eva, da sua costela, né? E aí Deus diz assim, não é bom que o homem viva só. Então, por intermédio desta palavra da Bíblia Sagrada, nós passamos a entender qual é o projeto de Deus, qual é o pensamento de Deus, quais as ideias de Deus. E esse texto que Deus me traz agora ao coração, olha só, está classificando, está mostrando, está salientando, está enfatizando que o desejo de Deus é desejo de paz, não é de mal. O desejo de Deus é para nos dar o fim que nós esperamos. Qual é o fim que você espera? Derrota? Fracasso? Ninguém deseja isso. Pelo contrário, o sentimento humano é muito egoísta. O sentimento humano, o sentimento da razão, né? Da horizontal. Ele só pensa nele, em se dar bem, né? A proposta é lucro, a proposta é ganho. O pensamento do homem é esse. O pensamento natural, do homem terrestre, do homem da terra, que está aqui subordinado a limites. Não é verdade? Então deixa eu dizer uma coisa para você, baseado nesses pensamentos. Como diz o livro dos Salmos, capítulo 37, verso 4, deleite no teu Deus, ele realizará o desejo do teu coração. Olha só, é só para complementar o texto que eu estou lendo, é só para complementar o texto que eu estou pregando. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. A maioria trabalha, a maioria luta, a maioria estuda, a maioria corre, a maioria levanta cedo, dorme tarde. Por quê? Porque quer melhorar, porque quer prosperar, porque quer conquistar, porque quer desbravar, porque quer tomar posse, não é verdade? Só que deixa eu dizer uma coisa para você, o homem natural, todo homem natural, ele pensa assim, ele deseja assim, não é verdade? Só que nós temos alguns inimigos que lutam contra a nossa vida. E você sozinho no meio da caminhada, você não consegue.
você vai encontrar intempéries, vento que sopra contrário, espírito de inveja, espírito de engano, para te tirar da direção, para te tirar do foco, do propósito. E eu não estou falando de muitos propósitos, não, estou falando do propósito de se dar bem. Estou falando do propósito, às vezes, de concluir uma faculdade. Estou falando do propósito, às vezes, de ganhar um salário bom. Estou falando do propósito, às vezes, de morar numa casinha boa. É esse o propósito. E aí você lutando só, sem a palavra, sem entender a vontade de Deus, o desejo de Deus, você vai sofrer muitas intempéries, né? E é por isso que existem muitas pessoas hoje, no meio do caminho, frustrado, decepcionado, porque tentou de novo, tentou outra vez e não conseguiu. Se frustrou, decepcionou e às vezes quebrou a cara. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Não é também porque a gente crê em Deus e ouve a palavra de Deus, entende que a palavra de Deus é bom, que vai estar tudo bacana. Você tem que entender isso. Olha a revelação. Não vai cair de paraquedas. Não vai ser mão beijada. Não vai ser mamãozinho com açúcar. Não! E a gente, na presença de Deus, a gente aprende a entender os dois lados da moeda. Entende? A gente aprende a ser coerente. A gente aprende a ser sóbrio. Né? Entender que luta tem, batalha tem. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença quando você ouve a palavra, entende a vontade de Deus e luta por intermédio dessa vontade que é boa. Então olha só a minha proposta para essa madrugada. A vontade de Deus para você não é derrota, a vontade de Deus para você não é fracasso, a vontade de Deus para você não é desânimo, a vontade de Deus para você não é depressão. Não é. Porque hoje, olha só, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas em angústia, muitas pessoas tristes. E às vezes estou falando com gente aí, ó, que está dentro de um quarto, à base de remédio, não sabe o que fazer. Por quê? Porque entrou num buraco e não consegue sair. Por quê? Porque está decepcionado, porque começou, né, na decepção, depois se frustrou e se frustrou de novo, e aí foi entrando num buraco, chamado depressão, e agora não consegue sair. Muitas pessoas estão assim, muitas pessoas nesse momento. Agora eu venho aqui para te dizer que o desejo de Deus para você não é esse, não é derrota. A minha Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 4, Deus dizendo, no ventre da tua mãe eu te escolhi, na madre eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então você percebe que antes da gente nascer, antes da gente entender alguma coisa, o plano de Deus já está em andamento. E o plano de Deus não é derrota, não é fracasso, não é frustração. Pelo contrário, Deus sabe, né, os planos que Ele pensa, que Ele tem. E aí Ele quer passar para o homem que o plano de Deus é bom, é maravilhoso, para vos dar o fim que você espera, para te dar o fim que você espera. E aí o que acontece? Baseado na palavra, a gente começa a entender que o plano de Deus é bom, maravilhoso. Aí você vai entender que já nasceu na bênção. Olha só. Aí você vai entender que antes de nascer, o plano de Deus já está acontecendo. Antes de nascer, já foi um escolhido no ventre. Escolhido na madre para nascer. Porque ninguém nasce porque é bonito. Ninguém nasce porque é mais forte, porque é mais vigoroso. Nasce porque é escolhido. Nasce porque Deus tem um propósito. Nasce porque Deus abençoou. Aí já nasce na bênção, né? E aí vai entender que tem conta para pagar depois de 15, 16, ainda olha lá, tem uns que até com 20 não sabem o que é uma conta para pagar, não é verdade? O que é isso? É prova que o plano de Deus é bom. Aí o que acontece? A pessoa muitas vezes, tá me entendendo? Muitas vezes é abençoado, mas daí não dá valor, né? Ele olha só o problema, só a dificuldade. Ele olha só o que está roto, meio que esculhambado à sua volta, que faz parte da sua história. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos abençoados, já nascemos abençoados, já somos consagrados no ventre, separados no ventre para vencer, já nascemos na bênção, com muita saúde. Tem algumas pessoas que nascem com algum problema de enfermidade, mas não é todo mundo, isso não é regra. A maioria nasce em perfeito estado, a maioria nasce com as suas faculdades, a maioria nasce com boa saúde, então já nasce na bênção. Aí, o que acontece? Primeiro passo, né? A responsabilidade é dar glória a Deus. É ser grato, porque já nasceu na bênção, porque o plano de Deus é bom. Já nasceu abençoado. Só que daí o que acontece? Ele se acostuma com a bênção. Ele se acostuma com a rotina. Ele se acostuma com o dia a dia. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente, escute isso, que só dá valor na bênção que tem depois que perde. Ele está tão acostumado, acha que as coisas é obrigado a acontecer do jeito que ele quer, né? Porque até um certo tempo da sua vida, tudo aconteceu
por uma bênção de Deus, por um propósito de Deus, por uma escolha de Deus, por um desejo de Deus, que aí ele se acostumou e aí ele esquece que ele tem que ser grato. É a obrigação de cada um ser grato. Ser grato pela segunda-feira, ser grato pela terça-feira, ser grato pelo dia que nasce, ser grato pela noite que vem, ser grato pelo sol que está queimando, né? Ser grato pela noite que a gente descansa, ser grato pelo ar que respira, ser grato pelas faculdades, pela visão que tem, pelo ouvido, pela audição que tem, pelo tato que tem, ser grato. E aí a pessoa, porque está abençoada por um propósito de Deus, por uma bênção de Deus, por uma rotina de bênção da parte de Deus, esquece de ser grato. Esquece! E não entende que o propósito de Deus para a vida dele é bom, que o propósito de Deus para a vida dele é maravilhoso. E aí entra, né, naquele pecado de ingratidão, porque a ingratidão é pecado. Aí também tem uma parte de pessoas que eu preciso falar, às vezes você nasceu com um problema, às vezes você está aí passando por um momento de dificuldade, às vezes você está aí e você está enfermo, e você fica questionando, fica indagando. Você não tem que questionar, indagar pelo problema, você tem que ser grato pelas dádivas que ainda tem de vida, de estar comendo arrozinho com feijão, de ter uma casinha para morar, de ter pessoas ao seu lado. Você tem que entender que nem tudo está perdido e que muitas vezes você é abençoado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro passo para Deus mudar a vida, o primeiro passo para Deus abrir porta, o primeiro passo para Deus fazer milagre, para concluir história, é ser grato. É ser grato. Todo mundo tem motivo para ser grato. Vem falar que não tem, não. Aí a pessoa que é ingrata, né, porque ela está acostumada com a bênção, acostumado com a rotina de vitória, com a rotina de livramento, porque Deus é fiel, as coisas nem sempre vai ser do jeito que ela quer. Aí no meio do caminho, algumas intempéries, é Deus puxando a orelha, olha, eu estou aqui, eu tenho te abençoado, eu tenho aberto as portas, eu tenho suprido necessidade, aí Deus puxa a orelha de novo, porque às vezes as coisas não acontecem, às vezes o plano não acontece, às vezes vem a dificuldade, porque a pessoa no momento da bênção, da rotina da bênção, rotina do livramento, foi ingrato. E a ingratidão não vem só. A ingratidão costuma, né, vir com decepções. A ingratidão costuma vir com desobediência, rebeldia. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque o primeiro passo da ingratidão é pecado. É pecado. E tem muitas pessoas que trazem maldição para a sua vida por causa de ser ingrato. Isso é para todo mundo. Não é só para os crentes, não. Não é só para aqueles que carregam a Bíblia, não. Não é só para aqueles que dão glória a Deus, não. Porque todo mundo que está me assistindo aí, vendo ou ouvindo, ou está me vendo ou está ouvindo, tem motivo de dar glória a Deus. Agora imagina uma pessoa que não vê e não ouve, que eu acredito também que possa existir, ou que não tem seu corpo físico, ou que não tem condição de viver, ou que até já morreu, Os mortos não louvam a Deus, o morto não é grato a Deus, então nós que estamos vivos temos que agradecer a Deus e louvar a Deus. Por quê? Porque senão a ingratidão te pega pelo pé e ela vai te comendo, vai te roendo, vai te destruindo. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? Se a pessoa não entender que é abençoado, que tem mais do que merece, que é muito melhor do que muitas pessoas que estão do lado, porque, vou dizer uma coisa, é fácil entender, sempre tem alguém pior, sempre tem alguém em pior condição, sempre tem alguém sofrendo. Você quer ver? Dá uma volta no hospital da vida aí, nas UTI dessa vida, né? Dá uma volta por ali, vai fazer uma visita, você sempre vai ver alguém pior do que você. E enquanto nós estivermos respirando, nós temos que ser grato a Deus, nós temos que dar a glória a Deus. Por quê, pastor? Porque esse é metade do caminho para Deus prosperar. Esse é metade do caminho para Deus concluir. Esse é metade do caminho para Deus te ajudar. Você alcançar os teus objetivos. Você alcançar os teus propósitos. Você alcançar aquilo que está no teu coração. Porque olha o que eu li. Eu vou ler de novo. Porque assim, olha só. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Você percebe que mesmo que você seja um bom aluno, que mesmo que você seja um bom trabalhador, um bom profissional, quem nos dá o fim de prosperidade é Deus. Quem nos dá êxito naquilo que a gente espera é Deus. Você tá entendendo pela Bíblia.
Porque não adianta você ser um bom profissional, não adianta você ser um bom aluno, não adianta você ser uma pessoa que batalha, que luta, uma pá carregadeira, levanta cedo, vai dormir tarde, se Deus não te abençoar. Não adianta. Por quê? Como eu falei, sempre vai ter alguns inimigos no meio do caminho que vai tentar contra a nossa vida. Mentindo, iludindo, dizendo que nós somos menos favorecidos, dizendo que Deus não está nem aí, dizendo que não vamos conseguir, que não vamos chegar. Primeira batalha é aqui, ó. Certos inimigos que vêm com flechas, dardos, né? Para poder nos destruir, para poder tirar o propósito, para poder tirar o entusiasmo, a expectativa, a esperança, um espírito aguerrido. Então, olha só, existem muitos guerreiros que vêm. Aí é por isso que nós precisamos ouvir a palavra, é o que eu falei. Por intermédio da palavra, a Bíblia diz assim, ó, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. E a Bíblia diz também, ó, Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E não há quem faça escapar das minhas mãos. E operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Tudo isso por intermédio da palavra. Aí por intermédio da palavra, a gente se sente forte. Por intermédio da palavra, a gente aumenta as expectativas. Por intermédio da palavra, na direção da palavra, entendendo qual é a vontade de Deus, a gente vira um leão, né? Um leão na luta, um leão na batalha, um leão na guerra, porque nós sabemos que o final é certo, para a glória de Deus. Agora é o que eu falei para você, nós já nascemos abençoados. Esse espírito de gratidão tem que nos acompanhar todos os dias. Essa história de ficar reclamando, ficar murmurando, ficar rateando, pior do que Toyota véia, isso aí leva para o buraco, isso aí leva para o problema. Isso aí, olha só, nem Deus tira desse problema, nem Deus tira, não tira. Se a gente não entender que somos abençoados, se a gente não entender que nós estamos vivos e quem nos deu vida foi Deus, se a gente não entender que independente das intempéries, eu também não estou aqui para dizer que não tem intempéries, eu não estou aqui para dizer também que é tudo de mão beijada, eu já comecei falando isso, não é tudo de mão beijada, não vai cair de paraquedas, só que o mínimo, o básico é ser grato pelo ar que respira, é ser grato pela vista que temos, é ser grato pelo ouvido que temos, pela audição que temos, é ser grato por sermos indivíduos, é ser grato por sermos seres humanos, criados por Deus, feitos por Deus, escolhidos por Deus para viver. Essa é a regra básica. E aí, como Deus, por sua misericórdia, bondade, já nos deu vida. E aí, se eu estivesse na igreja, eu ia dizer, quem está vivo dá um glória a Deus. Então vale para mim, quem está vivo dá um glória a Deus, não é? Tem aqui o nosso cameraman, que está aqui também. Quem está vivo dá um glória a Deus, aí ele também está aqui, já está dando glória a Deus. Porque isso é motivo de ser grato, gente. É motivo de ser grato. Está vivo. Deus já nos deu vida, já nos deu vitória, já nascemos. Agora conquistar o final, o texto está dizendo, olha só. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Quem nos deu vida, o princípio da nossa vida, o princípio da nossa história foi Deus. Nos consagrou, nos separou, planejou, escreveu história, nos deu força para lutar, perspectiva de vida. E aí? Agora cabe a ele nos dar um final de vitória, um final de paz, um final de sucesso. Um final de êxito, né? Mas como eu disse, não é de qualquer jeito e não é para qualquer um. Aí, deixa eu dizer uma coisa para você, olha só. Eu trouxe uma palavra aqui, no geral, para todos que me assistem aí. Você não é obrigado a ser crente. Você não é obrigado a ir para uma igreja. Você não é obrigado a fazer uma campanha. Você não é obrigado. Só que o mínimo de todo ser humano, de todo ele, é ser grato. É ser grato por coisas simples. É ser grato pelo mínimo que nos acontece. Porque a minha Bíblia diz assim, ó, ser fiel no pouquinho, que sobre o muito eu vou te colocar. E essa fidelidade, o mínimo dela é ser grato. O mínimo dela é agradecer. O mínimo dela é entender que você é abençoado e tem sempre alguém pior do que você. Aí, para uma outra classe, para uma outra gama de pessoas, que é crente, que é servo de Deus, será que tem servo de Deus murmurando? Reclamando? Será que tem crente que carrega a Bíblia e reclama?
e murmura, é porque não sabe o que é prova. Porque de repente você me assiste aí, você acha que você está no fundo do poço. E vale para você também. Olha o que eu vou dizer, sempre tem alguém pior. Eu costumo citar muito o livro de Jó, porque Jó é um exemplo para todo aquele que é crente. Jó é um exemplo. Deus falava bem dele. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí para muito crente do século 21, crente Nutella, que não aguenta a prova, né? Crente geração fraca, que não crê na Bíblia, que não lê a Bíblia, que não ora. Aí dói a joanete dele, ele acha que ele é o menos favorecido, que Deus deixou ele a ver navios, né? Porque às vezes a unha encravou, já não vou na igreja, eu vou parar. Eu estou citando como exemplo, tá? É um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Porque muitas pessoas acham que está morrendo e não está, né? Às vezes tem uma porta fechada ali, mas todo o contexto da história é abençoado e ele não dá valor. Você lembra de Pedro? Se é o Senhor que está nas águas, andando por sobre elas, deixa eu ir, permita que eu vá. Jesus disse, vem. E ele andou. Quando ele deu 3 passos, ele olhou para o vento, para o mar e afundou. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que ele é abençoado. Ele tem casa, geladeira está cheia, tem uma cama boa, até ar-condicionado tem. Aí porque de repente enfrentou um problemazinho, uma intempériezinha, o vento soprou, porque Deus nunca disse que não teria luta, nem batalha, e ele disse assim, ó, eu tenho uma terra boa que mana leite e mel, mas é terra do cananeu, do amorreu, do jebuseu, do eveu, do ferezeu. O que Deus quis dizer? A terra é boa, é promessa, vou entregar, mas prepara para a luta. E nós não vamos vencer jebuseu, eveu, eteu, ferezeu com cara feia, murmurando. Não. E aí na nossa terra que Deus já deu, às vezes a terra é muito boa, e tem gente que não está prestando atenção, está menosprezando, está desprezando, e não está entendendo que a terra é boa, aí reclama, porque do vento, porque da luta, porque uma enfermidadezinha bateu na porta, porque alguém virou as costas, porque as pessoas não ligam, não cumprimentam, porque tem gente falando mal. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe de nada. Aí eu falo do irmão Jó, por quê? Eu vou citar bem rápido. Ele tinha vaca, perdeu. Ele tinha boi, perdeu. Tinha jumento, perdeu. Tinha cavalo, perdeu. Tinha 10 filhos. 10 filhos, perdeu. Tudo numa pancada. E veio uma notícia ruim atrás da outra. E uma notícia ruim atrás da outra. E uma notícia ruim atrás da outra. E ele perdeu 10 filhos. Aí você vai ler em Jó, capítulo 2, versículo 8, que ele se coçava com caco de telha. Aí tem muitas pessoas que assistem a gente e ele fala assim, mas se Deus quisesse o meu bem mesmo, se o plano de Deus fosse bom, eu não estaria nessa situação. Eu não estaria com o sapato furado, eu não estaria no momento do caco de telha. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus não fosse na nossa vida e não desejasse o melhor, a gente já tinha partido dessa para uma pior. Mas como Deus é fiel, ainda resta o caquinho de telha para a gente se coçar, igual Jó se coçava. E aí a Bíblia diz que o quê? Jó lançou-se sobre a terra e adorou. E uma coisa que ele diz que chama muita atenção, que é muito interessante, e o que é? Deus me deu, Deus tomou. Todo crente entende que quem manda é Deus, está no controle é Deus, mesmo na prova, quem manda é Deus, está no controle é Deus, e ele vive pelo quê? Pela fé. E ele diz, Deus me deu, e ele tomou. Deus me deu e ele tomou. Às vezes tem um momento de enfermidade, mas no passado tinha saúde. Deus me deu e tomou. Às vezes você tinha empresa, hoje você não tem mais. Aí você é crente. Deus me deu, Deus tomou. Mas por que Deus dá e toma? Para desgraça? Para derrota? Não. Para o final ser bom. Eu bem sei o fim que eu quero para vocês. É de paz e não de mal. Para te dar o fim que você espera. Olha só. Por que Deus ele coloca a responsabilidade do fim ser aquilo que a gente quer? Porque a gente não quer miséria, né? A gente quer sempre o melhor. Aí por que Deus permite? Deus nos deu e Deus muitas vezes toma. Para que o fim seja legal. Para que o fim não tenha capeta acusando. Para que o fim seja cheio de óleo, azeite, graça. Porque o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Como diz a Bíblia, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é muito melhor do que o começo delas. Tá certo? Fique com esta palavra.
Palavra de Deus. Desejo de Deus não é morte, não é desgraça. Principalmente porque morreu para nos dar vida eterna. Morreu para que a gente pudesse ter vida, e vida com muita abundância. Por intermédio da morte dele, nós temos vida. Porque ele ressuscitou, ressuscitaremos também no porvir e conquistaremos um final de glória. Isso é para quem crê, né? Mas pega o teu copo com água agora e oremos. Senhor, eu te dou graça pelo privilégio de falar a tua palavra, pregar a tua palavra e orar por esse povo. Toca todos agora com a tua mão. Toca esse copo com água, dê o livramento e que ele possa entender que o Senhor é bom, os seus planos são bons, os seus projetos são bons, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Olha só, Deus te abençoa, fique com essa palavra, palavra de glória, muita glória. O teu fim será muito melhor do que o teu começo. Como começou, não interessa. O negócio, ou seja, o começo da maioria foi muito bom, né? No milagre, no prodígio, consagrado por Deus. Aí no meio do caminho que aconteceu algumas intempéries, né? Mas a culpa é nossa. Agora é só ser grato por tudo, que é meio caminho para o milagre. E o final da tua história, eu profetizo, que vai ser o dobro de tudo. O dobro de óleo, azeite, graça, prosperidade, vida, saúde e vamos morar no céu, eternamente. Tá certo? Uma boa madrugada, que Deus te abençoe, uma boa quarta-feira e até daqui a pouco. Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. De Jesus, receba